Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos, e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, e a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pra odiar, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos ao... Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz e na nossa página também no Facebook, no programa que se chama A Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e hoje estou junto aqui com a Andréia. Dá um oizinho aí, Andréia. Com o Pablo e também com o Jailson. Isso, essa noite nós vamos fazer um bate-papo aqui descontraído, né, com os nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem e aproveito o momento para fazer aquele convite especial. Confira a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br, deixe o seu recado e baixe o nosso aplicativo na opção Links. E se você que está nos ouvindo já está pelo aplicativo, basta acessar o menu no canto superior esquerdo para mandar o seu recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais e entrar em contato pelo nosso WhatsApp 479-9107-8899. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão, falar para a gente o que você está achando aqui dos nossos programas. O seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor, portanto, participe. Bom, então, como eu falei, a nossa convidada é a Andréia Pauli, que comanda o programa aqui na rádio, que se chama Momento Fonte Viva. Andréia, seja muito bem-vinda. Gostaria que você começasse fazendo uma breve apresentação para os nossos ouvintes se conhecerem melhor. Conta um pouquinho quem você é,
Qual casa espírita frequenta e quais atividades você realiza? Boa noite, Cibele, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite de estar aqui e poder contar um pouquinho do que eu faço, do pouco que eu estou ajudando, né? Eu faço parte aqui em Rio do Sul do Missionários da Luz, do grupo do ESD de quartas-feiras. Até antes da pandemia, lá no começo do ano, a gente estava estudando a glândula pineal com um médico de São Paulo, tá? É o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E eu moro mesmo em Rio do Sul, eu sou advogada e eu estou iniciando os estudos, né? Estou engatinhando. Então, assim, eu vim falar um pouquinho do que eu estou fazendo e conto com a ajuda de vocês, né? Porque eu também estou aprendendo, estou começando. Todos nós, né? Que bom, né? Mas eu acho que começar é importante. Aí a gente só vai. Isso mesmo. Caminhando, a gente vai sempre se aprimorando, né? É. Então, conta pra gente, Andréia, como é que surgiu o programa? A ideia do programa surgiu ao convite da Márcia de Farias, é uma amiga nossa, né, que todos tão querida, né, que a gente tem em comum. A gente é muito amiga e um dia ela veio no meu escritório, a gente estava conversando sobre outras coisas e ela deu a ideia. Ela disse: olha, tu não quer? A gente tem a rádio, a gente faz um trabalho em grupo lá. O que tu acha de ajudar? Tu se sente à vontade? Pensa nisso e a gente volta a falar e vai assim analisando essa ideia e vendo o que tu acha disso. E aí passou um tempo, ela veio de novo, ela deu a ideia do livro, ela disse: olha, pega esse livro, dá uma olhada nele, o que tu acha dessa coleção, e tenta te inteirar, te familiarizar, e a gente vai conversando. Aí, assim, gostei da ideia, eu disse: olha, nunca fiz, a gente pode tentar, eu faço umas vinhetas teste, vocês escutam, a gente vai alinhando. E aí ela trouxe o livro físico para mim, ela disse: ó, tem um livro físico aqui, de repente tu fica mais à vontade para gravar com ele, fica mais fácil de manusear, né? E realmente assim foi que me ajudou, porque eu até tinha esse livro e-book. Mas como eu, né, vou explicar assim como eu estou fazendo para gravar com o físico, ficou mais confortável. Mas foi com ela que iniciou a ideia. Ela que me ajudou. Abraço para a Márcia, então, né, mentora aí. Sim, nada como livro de papel, né? A gente ainda é dessa geração, né? Eu também prefiro. E qual que é a intenção do programa, Andréia? Assim, ó, no meu ponto de vista, é divulgar essas mensagens que estão dispostas no livro, tá? Assim, ó, inicialmente elas me ajudam no meu aprendizado, porque quando eu leio as mensagens, elas caem como uma luva, assim, na minha vida, sabe? É incrível. Eu tô lendo, tô passando por um momento e pá, é como diz a Márcia, assim, as mensagens do livro são um tapa na cara, né, da gente, assim. É um choque de realidade. E assim, a intenção principal, claro que é a minha reforma íntima, mas não só me ajudar. Eu acho que é transmitir essas mensagens, esses conselhos espirituais, porque eles repassam um conhecimento profundo sobre a mensagem que o Cristo quis passar, o estudo, a vivência dele. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, essa é a principal transmissão dessas mensagens do Cristo. Super importante. E fica bacana porque durante a programação da rádio, às vezes a pessoa não pararia para ler, né, essa passagem, para ler isso ali na hora. E às vezes ela está de um programa e outro que está passando, ela olha aquela mensagem, escuta, né, aquela mensagem, poxa, isso aqui tem a ver com o que eu estou passando também, né? É porque é bem breve, assim, as mensagens, né, e é bem legal. O Emmanuel é bem direto, né, ele é bem simples, simples não, ele às vezes ele usa algumas palavras difíceis, mas ele consegue dar uma profundidade em poucas linhas, né? Sim. Uhum. Exatamente. Jailson, já tem alguma interação aí com os nossos ouvintes? O que você tem para contar para nós? Bom, boa noite a todos, né? Por enquanto só aqueles boa noites breves, né? Que a gente sempre dá um alô, então, para quem coloca um boa noite pra gente ali. Então, a Pabline Melo mandou uma boa noite. Teri Moraes. Camila Pauli mandou boa noite também. Cida Angioletti. O Marco Antônio Dias de Agrolândia mandou boa noite a todos. O Rafael Pauli disse: ótimo programa, vale a pena conferir. E Christian Possamay mandou boa noite, né? Na semana passada ele tinha só entrado, né? O Pablo que comentou ainda dele. Hoje ele deu uma boa noite aí, já estamos
Daqui a pouco a família entra também, daí. Ah, Legal. Então, lembramos que estamos ao vivo, tanto pela Web Rádio Caminho da Paz e pelo Facebook, aguardando então aí a participação de vocês, né, pessoal? Podem mandar sua pergunta que nós estamos aqui à disposição. Enquanto vocês não mandam, nós vamos continuar conversando, né? Mas se animem aí. André, qual é a técnica que você usa para gravar o programa? Eu inicialmente tentei fazer uns testes gravando pelo notebook, mas o áudio, por isso que até antes de a gente estar começando aqui, a gente testou para ver se não ficava baixo, com chiado, porque para gravar não ficou legal. Daí, nesse meio tempo, a Márcia, ela trocando uma ideia com o Thiago Klein, eles me sugeriram que eu usasse um aplicativo de celular. Ele se chama Anchor, não sei, né, o nome dele. Então, assim, ó, esse aplicativo é bem legal, ele possibilita gravar podcasts. Então, como é que funciona? Eu gravo o trecho, eu ponho uma música de fundo e salvo ele no podcast. Daí, na sequência, eu salvo no computador, em MP4, e tenho que fazer uma conversão para MP3 para publicar no site da rádio. Que até o Pablo me ensinou essa semana como é que faz, então eu conseguia fazer a primeira vez sozinha. Agora é responsabilidade minha, eu que estou jogando lá. Essa é a parte técnica, que agora está tranquilo. No começo, assim, até eu aprender, até eu pegar isso, foi um pouco complicado, mas agora é tranquilo, agora está bem legal. Essa é a parte técnica instrumental. Daí a técnica eu vou gravando conforme a minha disponibilidade, né? Porque eu tenho que estar num lugar tranquilo, eu tenho que estar bem para gravar, assim, cada trecho que eu vou lendo para conseguir fazer essa gravação. A técnica é essa. É bom lembrar que deu para ver que a gente faz tudo, né? Então não temos um voluntário que faz isso, ou um funcionário que está lá cuidando do servidor, tem toda uma equipe de voluntários. Além disso que a Andrea faz, depois tem o Denilson que vai ter que montar essa playlist com essas informações que já estão na rádio. Então a gente não tem um estúdio, a gente não tem equipamentos profissionais. Nós mesmos, né, muitos de nós não tivemos cursos fora a Cibele, mas não tivemos cursos de comunicação profissionais, né? Então, apesar disso, eu acredito que a rádio ela está razoavelmente trazendo uma informação importante de uma forma bem relevante. Mas nós temos uma coisa valiosa, Pablo, que é a vontade. Vontade de fazer, né? Todos nós temos. Isso faz diferença. Ah, com certeza, né? Vamos lá, André. Quais os principais desafios que você tem para elaborar o programa? Assim, ó, eu posso dizer que desde que eu me decidi a gravar isso, aconteceu muita coisa na minha vida, muitos imprevistos, né? Então, assim, como é novidade para mim gravar áudio assim, porque até então, assim, é engraçado a gente gravar, se escutar. Eu até comentei com a Márcia outro dia, eu disse, meu Deus, eu estou me escutando na rádio, estou até um pouco envergonhada de me escutar lá, porque é diferente, né, assim. Então, eu precisei treinar, ler devagar, porque eu sou uma pessoa muito ativa e falo muito rápido. E também, assim, ó, é como o Pablo falou, as palavras do livro, elas são difíceis. Então, assim, se vocês observarem eu lendo, se prestar atenção, às vezes tem algumas palavras que eu falo meio... não sei, assim, bem que... Eu não conheço, o linguajar é difícil, né? E daí, assim, o desafio também é eu estar no final do texto e errar. Daí, a gravação eu desconsidero e tenho que recomeçar. Isso aconteceu muitas vezes. Então, por mais que a pessoa fale assim, é simples, tu pega o celular, grava e tá pronto. Só que tu tem que regravar, tu tem que ler uma vez. Então, assim, às vezes quando eu gravo, por exemplo, numa semana que eu mando 4 pequenos trechos de 2 minutos. Nossa, mas é tão pouco assim, só que dá trabalho, assim. Ele é dificultoso de tu conseguir chegar e fazer. Mas eu fico feliz de saber que tá legal, que o pessoal tem entendimento e consegue escutar e que tá rodando, né? Isso é legal, muito legal. É bacana, porque tu acaba tendo que, de qualquer forma, estudando a passagem, né? De tantas vezes que tu lê a primeira vez para entender. Para saber as palavras. Daqui a pouco tu lê e aí começa a fazer sentido essas palavras. Então, tu tá estudando, às vezes, 3, 4 vezes o mesmo texto, né? Isso é bem legal. Sim, é bem legal, é bem legal. E eles são muito atuais. Por mais que as palavras sejam algumas das palavras difíceis, que a gente não está acostumado, eles são textos atuais. E é sempre uma oportunidade de divulgar essas obras, né? Porque assim, a doutrina espírita tem muitas, né?
Só que essas são, acho que as pessoas não deveriam ficar sem ler essas obras, né? Chico Xavier, algumas são mais importantes que outras, mas essas do Emmanuel ali são fantásticas, né? Elas chegam a ser poesia, né? Assim, quando eu leio, assim, eu penso, nossa, assim, até de arrepiar. Parece assim que é até uma poesia aquilo, de tão bonito que é. Que eu também não conhecia, né? Tu vê. E Eu aí, admito que eu não conhecia. pois é, então isso que é legal. Às vezes a pessoa está ouvindo a rádio, agora assistindo o Facebook, depois o YouTube, nossos canais, e ela vai pensar, opa, fonte viva, o que é isso? O que é vinha de luz? Será que é legal? E porque esse livro é legal também para a gente usar em casa, às vezes tu abre assim um acaso, né? Tipo aqueles minutos de sabedoria. Tu abre assim, vou dar uma olhada aqui. Poxa, cai, às vezes sempre cai uma passagem que a gente precisava ouvir, né? Exatamente. Uma reflexão, uma inspiração para nós, né? Boa ideia de estar fazendo dessa leitura algo assim, quase que diário, né? A gente sempre aprende. Muito bom. Muito bom ter na rádio isso, né? Nossa, enriquece bastante a nossa programação, com certeza. Então, lembrando que estamos ao vivo. Jailson, mais alguma participação? Como é que tá aí? Só mandar uma boa noite para a Márcia, né? Nossa colega de programa aí. Também, né? Mais uma colega de programa. A Tere também, né? Tinha mandado boa noite já. Anderson Giovanni Ramos também se manifestou aqui. E a minha mamãe, Naura Rosa Fernandes, mandou boa noite. Tá sempre vendo o programa. Show, Mas legal. tem perguntas ainda, né? Então, galera, comecem a mandar seus comentários aí. Isso aí. Andréia, quantos programas você já gravou para a rádio? Como é que está sendo vivenciar essa experiência? Eu gravei 19 episódios, tá? E assim, para mim, como eu falei, é uma experiência enriquecedora para mim, minha reforma íntima, sabe? Tá sendo bem prazeroso. Eu tô tirando esse tempo como reflexão e devagarzinho a gente vai indo, até porque ela é uma obra extensa, né? Tem vários. Eu até vou olhar aqui que eu tô com ela em aberto só no índice aqui, mas ela tem. Deixa eu ver quantos que ela tem. Ela tem 180 menções pequenas. Eu estou na 19. Então a gente vai longe junto ainda. Tem um vasto material pela frente. Bastante assunto. Legal. E como é que você faz a escolha das leituras? Eu estou lendo na sequência, né? Eu estou começando elas, estou indo sequencialmente. Daí quando eu gravo, eu já salvo pelo número, de acordo com o capítulo, conforme está no livro, igualzinho, não altero nada. Então, assim, não é uma escolha aleatória, não estou abrindo e dizendo, hoje eu vou gravar esse aqui. Eu até acho que é importante eu gravar nessa ordem para a gente ter a obra completa, né? O projeto é esse, né? Tomara que eu consiga fazer todos eles até o fim, mas a minha ideia é isso aí. Provavelmente teve um porquê, né, de estar nessa ordem, né, as mensagens. Então é legal que você está respeitando isso no programa também. É como se a gente estivesse acompanhando com a obra mesmo, né? Sim, sim. A leitura de Vinha de Luz substitui a leitura de outros livros? Eu entendo que não. Eu entendo assim que, como eu já falei, eles são pequenos trechos, né, que ajudam a melhorar o nosso entendimento a respeito de muitas coisas. Eles ajudam na compreensão. E eu acho assim que eles até são um bálsamo para certos momentos que a gente está passando na existência. Eu digo até para mim. Acontece alguma coisa comigo e eu vou ler, nossa, sabe, eu estou passando por um momento, eu estou lendo, eu digo, meu Deus, era exatamente isso que eu precisava ouvir agora. Então, assim, é muito pessoal e é muito particular essa experiência, mas para mim, eu acho que é uma obra complementar. Porque, claro que o Espiritismo, as obras tem tantos outros livros, né? Acho que ele não substitui. No meu ponto de vista, ele complementa. Legal. E quem escreveu foi Chico? Esse livro, a autoria espiritual dele é do Emmanuel. Ele foi transcrito pela mediunidade do Chico, né? Do Francisco Cândido Xavier. Então, assim, ele faz parte de uma coleção de outros livros. Todos eles são da autoria espiritual do Emmanuel. E ela é chamada Coleção Fonte Viva.
Aí, assim, eu vou ler o nome dos livros que fazem parte da coleção, né? Eu comecei com esse, até porque foi um que a Márcia tinha, a gente trocou uma ideia, então comecei por esse. Aí tem os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o Vinha de Luz, que é esse que eu escolhi, Fonte Viva, Ceifa de Luz. Então, todos eles são da autoria espiritual do Emmanuel, pela mediunidade do Francisco Cândido Xavier, né, do Chico. Então, além dessas cento e poucos assuntos do Vinha de Luz, você tem toda a obra Eu não ainda. sei como é que são. Sabe que eu não peguei todos os outros livros na mão para eu ver. Eu não sei se da coleção, se eles são nesse estilo de vários tópicos, sabe, Pablo? Ah, eu acredito que sim. Eu tenho o Pão Nosso Não sei e se também todos. é. Mas Também a assim, maioria, pequenos a maioria. trechos. Eu não peguei na mão só esse Vinha de Luz, mas eu acho que é bem legal. Nossa, é muito emocionante poder ler, sabe? E assim, eu acho até que assim, a gente lendo ele sozinho no quarto, em casa, não é tão legal ler em voz alta, quando tu tá gravando, para mim, é uma coisa que eu absorvo muito mais, é muito mais emocionante, muito mais, parece que eu consigo captar mais a mensagem, Não, porque e às vezes passa o olho. é interessante que é para pessoas que são ansiosas, porque são textos pequenos. Então tu abre assim, esse tamanho aqui eu vou ler. Para isso aqui eu tenho tempo. E aí ela acha que não é profundo, mas uma página ele vai trazer tudo que precisa, né? Isso que é É muito interessante. bonito. Eu acho que é bem até para quem está iniciando, Também, não assim, assusta, né? até quem quer começar, eu acho que é bem legal assim para iniciar. É interessante, porque assim, ó, o Evangelho é maravilhoso, mas ele é um livro denso, ele é difícil de compreender para quem está começando, né? Então eu acho assim que essa obra aqui, os textos são belos, eles são leves. Então assim, para quem tem curiosidade e não conhece, eu aconselho. Eu também não li muitas obras, mas assim, tem alguns livros espíritas que são densos. Se tu não tem conhecimento, ele se torna cansativo. Às vezes ele é difícil de ler, de compreender. E esse aqui em especial, não. Jailson quer falar? Até a questão do evangelho, né? Que, o Pablo aí com alguns projetos aí para futuro, né? E o evangelho está em um desses projetos e começando a estudar um pouquinho a questão do evangelho, é bem isso aí mesmo. Um parágrafo do evangelho, às vezes, né? Um dos tópicos do evangelho gera 4, 5 reflexões longas para se fazer. E tem muitos elementos ali que o próprio elemento, a própria frase ou a própria palavra, ela já gera uma reflexão. Então ele realmente, essa palavra é bem colocada, ele é bem denso, exatamente isso. A pessoa pode daí estudar o Evangelho, ler o Evangelho e as obras de Emmanuel, né? Então ela vai... É natural que no início ela não consiga interpretar ainda, mas ela já vai tendo simpatia, vai se familiarizando com as palavras e vai lendo essas outras obras para não desanimar, né? E o Emmanuel, para quem já viu o filme Nosso Lar, que a maioria às vezes assiste o filme e não lê os livros, né? Emmanuel aparece lá para ele, lembra? Ele começa a aparecer e diz que você vai escrever alguns livros. Tá, e o que eu preciso? Disciplina, disciplina e disciplina. E depois o Emmanuel aparece lá no setor de comunicações. É ele quem traz as cartas do André Luiz pro Chico daí, né? Não. Que ensinamentos que esse livro nos traz? Então, a gente já falou um pouquinho, né? Pincelou, mas acho que você pode complementar, né, André? Uhum. Assim, ó, o livro, o autor, ele comenta os ensinamentos do Evangelho. Então, assim, ó, ele nos ensina não apenas a compreender essa doutrina cristã, mas a praticar ela nos momentos da nossa vida. É um convite para um trabalho nobre e edificante que é inspirado nos ensinos da Boa Nova. Então, assim, ó, ele é uma fonte auxiliar de esclarecimento dos estudos dos textos evangélicos. É um instrumento para aperfeiçoar os nossos sentimentos, exatamente, afinando-os com as lições de amor, de humildade, que Jesus, exemplificadas por Jesus. Então, assim, ele é um complemento. Ele tem, com esses pequenos trechos, eu diria que ele joga uma luz, assim. Mas ele fala, porque ele fala muito aqui, até onde eu li, que só li 19 itens.
Então ele fala muito, muito, muito em Jesus, no Cristo, nos exemplos, sabe? Ele é bem enfático e é muito legal. Esse lado assim é extraordinário. De uma certa forma, ele consegue aproximar a gente um pouco mais, né, dos ensinamentos do Cristo. Isso. Vai Isso é ser isso legal. aí, ó, que o Jair tinha levantado também. Às vezes a gente não entendeu uma passagem, daí o Mano vai lá e traz para a linguagem, para traduz, coloca um exemplo, exemplifica a passagem do próprio Evangelho, né? Facilita o entendimento. Tanto que, não sei se vocês já lembram, tem aquela obra, até tenho aqui, tem os Evangelhos, né? Evangelho por Emmanuel, não sei se vocês já conhecem, está invertido, né? Mas ele tem Marcos, Mateus. Daí aqui ele coloca numa sequência, por exemplo aqui, ó, que tem Marcos 2:27. Daí ele dá a passagem do Marcos e depois o Emmanuel faz o exemplo. Daí embaixo eles colocam de qual livro que tiraram da coleção. Então aqui, por exemplo, esse foi tirado do Pão Nosso. Daí ele vai na sequência, ó, próxima passagem, fizeram esse trabalho foi a Federação Espírita Brasileira que fez. Ó, Marcos 3:5. Isso já está no livro Fonte Viva, ó. Então eles pegaram na sequência, eles perceberam que o Emmanuel tinha botado quase todas as passagens na sequência. Sim, daí eles foram exatamente. juntando e fizeram um apanhado, ó, de Marcos, daí tem Mateus. O Mateus, ele é o mais grosso, porque o que aconteceu? O que tinha em Mateus e tinha nos outros, eles não repetiram nos outros. Por isso que Marcos ficou assim pequenininho, tadinho. Eu gosto da cor dele, mas ele é pequenininho. Eu até comprei porque pensei, é pequenininho, né? Vou pegar para ler. Mas agora eu já encomendei o Mateus, ele é 3 vezes esse aqui. Mas são todos com essas mensagens dessas coleções. Então fica uma dica aí também para quem gosta dessas mensagens do Emmanuel, de comprar essas obras. É uma coleção, Evangelho por Emmanuel. Daí também tem as cartas de Paulo, né? Bem bacana. O Sérgio que está nos assistindo aí conhece bem essas obras e pode falar se ele gostou. E você está usando esse livro também no teu programa, né, Pablo, para fazer o estudo? Sim, não é só a Andréia que usa, né? Eu faço a reflexão Emmanuel. todo dia de manhã, às 8 horas, eu faço a leitura e um breve comentário, porque não tem muito tempo, né? Emmanuel bem presente aí na nossa programação, né? Legal. E então, Andréia, você conheceu então essas obras há pouco tempo, né? Como é que você ficou sabendo da existência delas? Eu conheci por indicação da Márcia mesmo. A Márcia que me ajudou e que sugeriu. Foi com ela. Tudo culpa da Márcia. Na verdade, assim, ó, a Márcia, ela é culpada por eu ter iniciado os estudos da doutrina, né? Eu trabalhava com a Márcia e aí ela me convidou para... Ela começou a convidar, ela comentou que ela estava em Trombudo Central, naquela época ainda nem tinha o centro espírita lá, e aí ela até frequentava aqui, antes de ela começar lá. Vamos um dia lá, vamos lá conhecer, vamos comigo, e foi me convidando, e eu fui me interessando, e por conta desse convite dela que eu comecei a participar, sabe? Da amizade, do carinho, assim, e me apaixonei, né? Tô ainda aí, assim, estudando na medida do possível, a gente vai devagarzinho, o importante é que a gente, com isso, inicia a reforma íntima, nem que for um pouquinho, um grãozinho, porque é pouco, a gente vai indo para melhorar, né? Vai aprendendo. Não é a quantidade, né? É a qualidade. Então, se tu ficar só nessa obra aí, mas conseguir mudar em ti alguma coisa, já valeu. Já valeu. Com E a certeza. Márcia... Tem comentários Márcia... aqui. Desculpa, pode falar, Geus. Ó, a Márcia disse que a programação da rádio está excelente, né? Márcia suspeita aí para falar, mas tudo certo. E a Adriana Angeletti mandou boa noite. E o Rafael, ele pediu para você citar uma mensagem que achou interessante e que se aplica ao momento que estamos vivendo. Será que eu já posso ler aquela mensagem que eu separei? Pode? Posso? Então eu vou ler ela aqui. A gente já... É um trecho, né, do capítulo 4 do livro, chamado Em Silêncio, que eu separei. Eu acho que ela vale para esse momento e vale para a vida, né? Vale para a vida como um todo. Ela diz assim: tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém,
é servir as ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Essa é uma mensagem que ela não é só para o nosso momento, né? Ela é uma mensagem de vida. Como a gente é falho, como a gente não procede assim. Como a gente quer, muitas vezes, a validação dos outros. A gente faz o bem e a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer gratidão, a gente quer ser reconhecido, e quantas vezes não é de coração, sabe? Essa passagem que eu escolhi, até quero que o Pablo me ajude, porque até eu pedi para tu dar uma olhada até a história por trás disso, né? Tu chegou a dar uma pesquisada, uma olhada nisso, que é bem legal. Eu acho que se tu puder me ajudar. Mas assim, o que me tocou foi essa. Foi a mensagem assim, essa foi uma mensagem que eu abri o livro e ela veio e eu não mudei. Eu disse, essa mensagem vai ser a mensagem para a gente discutir no nosso programa. Quem sabe tu vivia nessa época, né? Quem sabe, né? Essa mensagem é para nós todos, mas, né, quem sabe. Esse capítulo 4, ele é baseado numa passagem de uma carta de Paulo aos Efésios. Efésios 6:6. Ele fala assim, ó: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios 6:6. Então, o que acontecia nessa época aqui? A cidade de Éfesos, que era conhecida por ter o templo de... Como é que era que eu falei para vocês antes? Ártemis. O templo de Ártemis. Eles ainda cultuavam alguns deuses lá, ao mesmo tempo que alguns cristãos que também tinham muitas posses. E era uma cidade grande lá, né? Uma cidade muito rica, que tinha todas as calçadas de mármore, se eu não me engano, que hoje é lá a Turquia, onde fica a Turquia. E aí, como que o Paulo fazia? Ele visitava cidades primeiro, de a pé, passava o que ele queria passar, falava sobre o cristianismo, divulgava a boa nova, várias cidades. Depois, para ele não ter que voltar lá, ele começou a fazer essas cartas, tentando corrigir algumas situações. E ele percebeu, às vezes alguém mandava uma carta reclamando, às vezes ele mesmo que sabia que estava acontecendo lá, que os cristãos de lá, eles estavam querendo aparecer, mostrar que eles também, a religião também deles era importante. Porque quem cultuava os deuses lá tinha muitas posses e mostravam, faziam oferendas, era visível o que eles faziam. Aí o cristão começou a querer também a mostrar a caridade dele, a mostrar o que ele estava fazendo, que olha, a minha religião também faz isso aqui, ó. Daí lá e mostrava. Daí ele fez essa carta corrigindo. Daí olha só o que o Emmanuel fala. Ele fala, além disso que tu colocou no capítulo 4, ele vai dar toda uma explicação aqui bem bacana, ó. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. A gente poderia ficar conversando sobre essas questões. Então, se a gente sabe, se a gente tem instrução, tem conhecimento de alguma coisa, então atende aquela pessoa que não sabe sobre esse assunto, mas sem ofuscá-lo com a tua luz, sem aparecer mais para aquela pessoa, sem humilhar ele. Olha só, ele vai trazer aqui todas essas, só baseado nesse pequeno texto, né? Emmanuel traz vários outros textos pequenos, né? Esse texto está ali no meio, né, Andréia? Tem as frases que tu está lendo no começo que são bem legais. Porque essa tarefa que ele fala ali, ó, tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Qual é a nossa tarefa? Qual é a tua tarefa, Cibele? Acho que é sair dessa vida melhor do que eu cheguei. Quem que Deus te confiou? Meus pais, minha família, Daí, ó. né? Então, É por aí? tem por aí, ó. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Então, a tarefa profissional, né? A Andréia é advogada. Ela vai ter que fazer o trabalho dela mais bem feito que ela puder fazer, porque Deus confiou isso a ela. Então, todos nós somos co-criadores, fizemos parte da evolução nossa, do próximo e do planeta. Se todo mundo fizer a sua parte, nós evoluímos juntos. Se um só não fizer, a gente não vai para frente. A gente precisa do conjunto. Então, a gente não tem que esperar que Deus nos ajude, que Deus faça isso. Nós temos que fazer e contribuir para que a obra
se evolua, né? Então olha só que legal. E aí ele diz que é muito fácil servir à vista, mostrar o que a gente está fazendo. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Mas a nossa conversa, o nosso contrato não é com os homens, é com Deus. A gente vai ter que prestar conta depois, não é com os homens, é com Deus. Então será que vai fazer diferença se eu tenho carro alugado, ou tenho carro próprio, ou se eu tenho casa alugada, ou é minha casa, se eu vou trabalhar de a pé ou de bicicleta? Não vai fazer diferença. Mas o que a sociedade impõe? Que eu tenho que ter o carro do ano, que eu tenho que estar sempre muito bem arrumado, mais do que os outros, que eu tenho que aparecer que a minha grama é mais bonita que a grama do vizinho. São convenções sociais que depois não vai valer de nada. O que vocês acham? Eu concordo contigo, exatamente. A gente não vai levar nada, né? Mas isso a gente aprende a duras penas. Mas assim, exatamente isso, que legal que a gente sabe disso, né? Que bom que a gente pode fazer devagar a nossa reforma íntima, porque aí tu já não começa a se preocupar tanto com o que o outro está achando. Se a gente faz a nossa parte em família, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa parte para os outros, para mostrar, eu vou ajudar lá, tem uma vaquinha, se tu pode, ótimo. Eu acho isso digno, é legal. Mas em família, né? A gente tem que passar e nos ajudar. E não ostentar. Eu acho que todos nós somos aqui, até eu vejo assim os amigos do movimento, somos simples. E a gente vai aprendendo isso é um exercício diário. Porque a vaidade, ela também está exatamente nisso. Ter o carro do ano, será que se eu posso ter o carro do ano e aquele dinheiro não vai fazer nenhuma falta, ok. Mas muitas vezes eu não tenho essa possibilidade. Então, por que almejar uma coisa, se eu posso ser feliz com bem menos, né? Porque a gente tem saúde, a gente está bem. Não tendo saúde, não tendo isso, aí a coisa é complicada, é diferente. Esse não pode ser o nosso objetivo, né? Essa é a questão. Isso não é errado. Mas não pode ser o objetivo da minha vida ter um carro melhor que o meu vizinho. Ou ter o carro do ano toda vez. Não pode ser. Porque o que acontece? Quando eu não tiver mais esse carro, quando eu não conseguir, eu vou ficar depressivo. Então, onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Se o meu tesouro está nos bens materiais e aí vem a crise, vem a pandemia e eu perder esses bens materiais, eu vou me afundar junto. Mas se os meus bens, se a minha ideia, se o meu principal está nos bens espirituais, nesse conforto, nesse consolo, nesse conhecimento que a gente tem de que existe algo a mais, que existe todo um espírito imortal, né? Que estamos aqui apenas para desenvolver habilidades, que ninguém é de ninguém, a gente é administrador, inclusive desse corpo, a gente é administrador dos bens materiais, todos, só administradores. Eu vendi o meu carro, não era teu, era emprestado, né? E não tem a minha mulher, o meu marido, o meu filho, não é nada nosso. São relações necessárias por um tempo, e essas relações não se perdem, né? Os laços de família, os laços espirituais. Então o que vai contar depois? As amizades que eu fiz, os abraços que eu dei, as histórias que eu contei, que eu ouvi, o que eu aprendi nessas experiências que a Andrea falou. A gente aprende às vezes sofrendo, mas a gente não esquece esses aprendizados, né? E, infelizmente a gente aprende pela dor. Daí ele fala. Mas o mais legal do estudo é isso. O mais legal do estudo é tu ter essa compreensão, sabe? Te ouvir falar tudo isso aqui para mim na entrevista. Olha como a gente está aprendendo. É a gente ter essa compreensão e quando deita a cabeça no travesseiro, ter a certeza de que tem que ser assim. A gente deu o nosso melhor hoje, então a gente deu o nosso melhor e o que aconteceu que fugiu do nosso controle tinha que ser assim. E a gente agradece e a gente vai em frente, sabe? Então, assim, é nessa compreensão, isso me ajuda muito nisso. É bacana da reflexão em grupo. Nós estamos um grupo de 4 aqui, né? Mais o pessoal que está nos ouvindo. Tomara que eles estejam participando, que nem estou vendo aqui. Mas quando a gente começa a dar exemplos nossos, aí tu percebe assim, poxa, mas não é só eu que tenho dificuldade. Não é difícil só para mim. Então começa a ficar mais leve as coisas, né? A gente relaxa mais. Poxa, a vida é difícil para todo mundo. Uns têm mais dificuldade financeira, outros dificuldade de relacionamento, outros... Todo mundo está passando por dificuldade. A gente pensa sempre que a vida do outro é melhor, né? Porque a gente não conhece cada um a sua história. Quantas vidas ele já viveu, quantas eu já vivi, quantas eu vou viver para frente, quais as habilidades que eu já desenvolvi. A gente tem como comum se comparar, né? Nossa, como aquela pessoa fala bem, nossa, quando a pessoa...
Claro, porque ela já exercitou muito isso, ela já vem algumas vidas exercitando essa habilidade, né? E a gente está começando às vezes a aprender isso. Então a gente fazendo o nosso melhor. Quem aprende mais com o web rádio, aprende mais falando sobre esses assuntos, são as próprias pessoas que estão fazendo. Tem mais participação, Jailson? Tem sim. Não, até só para complementar, né, a fala do Pablo, eu gosto bastante de ler o Cortella e ele fala, né, do pessoal que às vezes comenta que ele tem o dom da palavra e ele diz que ele não tem o dom da palavra. Pô, ele é professor, quase, né, e dá palestras há mais de 30 anos, né? E é isso, então, se a gente já está exercitando alguma atividade há várias encarnações, é natural, né, um ter mais uma predisposição e falar melhor ou não falar, né? E então aqui, vamos lá. Boa noite pro Sérgio, é o parceiro aí do Ed, Sérgio Jasper. A Eliane, eu não sei falar o sobrenome, mas é Vig, algo assim. Boa noite, gratidão. A Adriana Angioletti disse que tem todos aqueles livros ali que o Pablo mostrou. Claro, se ela tem um programa que é Leituras que Ilumina e não tivesse essas obras, né? E a Cida Angioletti disse que recebeu um presente da amiga Cristina Staudinger, que é o livro Degli Spiriti, de Allan Kardec, na língua italiana. Ela disse que amou, que estuda há 6 anos já em língua italiana. A Márcia fez um comentário sobre a mensagem, né, lida, que a mensagem é muito forte. E a Eliane fez uma pergunta agora. Tenho que ter um horário específico para fazer o Evangelho no Lar? O ideal é que ela tenha sempre o mesmo horário. Não importa qual horário, né? Então se ela vai, por exemplo, eu faço domingo de manhã às 9 horas porque eu sei que eu vou estar em casa. Ou você pode fazer domingo à noite, um dia que você sabe que dificilmente você não vai estar. Porque daí o que acontece? A equipe espiritual vai estar ali naquele horário sempre. Então se eu faço um dia às 8, um dia eu faço às 9, então eles não vão chegar, não vão saber, né? Não vão adivinhar qual horário que eu vou fazer. Daí a gente faz pelo menos uma vez por dia, sempre no mesmo horário por essa ocasião. É uma programação, assim, né? Como se a gente tivesse um combinado com o plano espiritual, né? Ó, naquele dia, naquele horário, aqui em casa, a gente vai estar reunidos em nome de Jesus para entender os ensinamentos do Evangelho. Então, nós precisamos da ajuda da equipe espiritual e eles realmente estão conosco, né? A gente tem que saber disso, né? Uma ótima pergunta, viu? Eles também assumem. Bem legal. Bem legal. Ontem até a gente falou sobre isso na aula do Ed, que era sobre a comunicabilidade, né? O quanto que o mundo espiritual influencia nos nossos pensamentos. E daí eu comentei justamente essa parte da abertura que tu tem que dar para receber ajuda. Então, é a mesma coisa, né? Quando tu precisa de ajuda, tu tem que abrir a possibilidade de receber. Então, o plano espiritual é bem mais atarefado que o nosso, né? O pessoal ali que está trabalhando é bem mais atarefado. Então, eles precisam de um momento marcado para poder vir auxiliar de alguma forma. Então, o Evangelho no Lar, ele é uma forma de pedir ajuda, né? Pedir um auxílio do plano espiritual. Por isso que ele tem que ser... o ideal é que seja sempre feito em um horário fixo, né? E pré-determinado. E até na própria oração, né? Nas primeiras, a gente pode marcar o horário, né? E falar sempre do horário e depois vai ficando gravado, né? Legal, mas que bom que o pessoal está se manifestando hoje, né? A gente agradece. Lembrando que estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz e no Facebook e disponíveis aqui para vocês fazerem as suas perguntas. Qual a base que o Espírito Emmanuel usou para elaborar a obra Vinha de Luz? Ele usou o Evangelho, né, do Allan Kardec, segundo o Espiritismo.
Na introdução até do livro é mencionado que o Emmanuel faz um esforço para que a gente se integre ao Evangelho, que é o celeiro divino do nosso pão da imortalidade. Essas palavras todas eu tirei do livro, né? E ele faz um convite a esse trabalho santificante, que é planificado nesse código do amor divino. Então, a base sempre é o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. E essa introdução que eu fiz à leitura, eu peguei ali da orelhinha de capa do livro. Bom, eu acho que a gente falou bastante do Emmanuel, mas a gente não disse quem é Emmanuel, né? Pois é, porque a gente fica falando aqui, tem muita gente que assiste e não conhece, né? Não tem o conhecimento mínimo. O Emmanuel, é o nome dado pelo médium brasileiro, o Chico Xavier, ao espírito que ele atribui a autoria de boa parte das obras que ele psicografou. Esse espírito era apontado pelo Chico como o orientador espiritual dele. Então, o Emmanuel foi o orientador espiritual do Chico. Ele psicografava as obras ditadas por ele. E esse livro é um dos que foi o Chico, a autoria do Chico, mas pelo espírito Emmanuel. É isso, né, Pablo? Isso aí. Emmanuel tem várias obras, uma inclusive, eu acho que uma das primeiras que chama Emmanuel, que fala sobre a opinião dele sobre várias coisas. Bem interessante. Uhum. Tu tens ali mais coisas, né, Sibeli? Senão nem vou falar muito. Eu peguei na verdade, uma publicação do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que ela traz algumas informações sobre o Emmanuel, então, para a gente, né, ter uma visão melhor, assim, de quem é esse espírito, né? Então, eu vou ler uns trechinhos só para a gente complementar o que a Andrea falou. Começamos a conhecer Emmanuel nas páginas do romance Há 2000 Anos. Esse romance que já foi tema de uma radionovela aqui na Web Rádio, né, Pablo? Isso mesmo. Então, esse romance Há 2000 Anos, o Emmanuel, ele se apresenta como um senador romano, né, um homem de caráter firme, mas ainda muito prejudicado pelo orgulho da sua condição de patrício romano. Então, ele se achava, assim, mais do que os outros da época por ele ter esse cargo, né, essa condição ali de senador do Império Romano, né? Mais uma dica de livro. Excelente esse livro. Eu já li ele acho que umas 3, 4 vezes. Eu vou fazer um adendo também para dizer, tem quem não leu, leia, que ele é maravilhoso. E aí, né, ele tem uma vida marcada ali por vários acontecimentos e no final, né, o senador, então, ele se rende, né, ao sentimento de fraternidade, de humildade e aceita corajosamente o sofrimento, né, que alcança ele ali nos últimos anos de vida. E aí ele desencarna e 50 anos depois ele tem uma nova encarnação, dessa vez completamente diferente, porque ele volta na condição de escravo, né? O escravo Nestório, no livro 50 anos depois, né? Então, aí mais tarde, em outras reencarnações, Mais um livro ele vai... Ler? Oi? Mais um livro para ler? Mais um livro, 50 anos depois também. A gente está dando tanta dica de livro que daqui a pouco a Adriana vai brigar. Eu acho que é legal estar escrevendo nos comentários esses nomes desses livros, né? Se desse. Pede para a Adriana lá, Adriana, escreve aí para nós essa coleção do Emmanuel ali. Se for começar a dar dica aí só do Chico, tem mais de 400, né? Nós não terminamos o programa hoje, né, Janil? Bom, aí ele tem algumas oportunidades de reencarnação como sacerdote, né? Ele depois vem como Padre Damiano no romance Renúncia, bem interessante, e ali ele começa a fazer uma aproximação maior com o Evangelho, nessa encarnação como Padre Damiano. Então ele fazia, junto com a Alcione e a mãe dela, o que mais ou menos hoje o Miudinho faz lá em Minas Gerais, né? Ele pega um trechinho do Evangelho e
reflete, comenta sobre aquilo, tira o espírito da letra, né? O que realmente o Cristo quis dizer com aquele ensinamento. Então, Emmanuel fazia isso lá naquela época, nos anos ali eu não lembro exatamente a data, mas já há muitos anos atrás, se não me engano, 1700, por essa época. E depois Emmanuel veio, então, ter uma reencarnação no Brasil, né, como o Padre Manuel da Nóbrega, né, ele veio naquela época para trazer também os ensinamentos do Evangelho, né, aqui para o Brasil, atendendo, né, também ali a equipe do Ismael, né, essa transição, né, da pátria do Evangelho da Europa para o Brasil. Então, Emmanuel também teve um papel importante nisso aí. E depois, como você comentou, Andréia, como o mentor, né, de Chico Xavier. E agora tem-se a informação de que Emmanuel estaria encarnado, né, nesse momento, mais uma encarnação aqui no Brasil. Então, só para complementar, né, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é esse espírito aí elevado. Por isso que ele fala tão bem. Ele tem um conhecimento já muito avançado sobre o Evangelho, né? Jailson, mais algum comentário? Alguma coisa para destacar? Para já ir finalizando, né? Uhum. A Adriana, ela disse que usam o Evangelho junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva. No Evangelho no Lar, né? Além de usar o Evangelho, ela usa o Evangelho no Lar, usa o livro Pão Nosso. Tem aqui boa noite daí do Ivan e Gisele Gelwell. E a Márcia Farias disse que o livro Há 2000 Anos é muito lindo. E a Adriana colocou algumas dicas daí, então, os 5 livros ali do Emmanuel, né, da coleção. Aí fica a dica para quem está assistindo. Então, quais são eles? Vamos lá, Gilson. 2000 anos, 50 anos depois. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, né, que é o mais... Maravilhoso chave de ouro. Para fechar, é esse. Que legal, então a gente tem uma ideia de quem que escreveu tudo isso aí, né? Não foi qualquer... Acho que só o Ave Cristo eu não li ainda, falta o Ave Cristo. Tem que anotar. Cristo, eu acho que eu ouvi ele no YouTube, se eu não me engano. Tem a rádio novela. Mas a leitura é muito, muito boa. A história também, né? A história é muito boa, naquele estilo dos outros, também bem surpreendente, assim. Eu tenho que até dar uma olhada, não tenho certeza, tá? Eu tô em dúvida, porque eu lembro que quando eu li eles meio que todos, assim, porque tu pode baixar, tem o Kindle, né, o e-book, aí tu baixa um aplicativo no celular e esses livros são gratuitos para tu baixar e ler. Nossa, olha que dica boa. E eles ficam ali, a qualidade, tu pensa, não vou ler no celular, mas esse aplicativo, o livro fica fácil, a letra fica grande, dá para ler no celular. A gente imagina que antigamente, quando a gente baixava, umas letrinhas que tu tinha que ampliar, né? Sim, porque livro, é o PDF, né? Mas ele é em PDF, mas ele não é PDF. Antigamente a gente olhava no PDF e fica ruim, né? Agora não, agora daí, mesmo no celular dá pra, eu sei que daí eu li ali alguns. É bem legal, até pra tu ter assim a mão, né? Na bolsa, quando tu tem um tempinho. Tá lá esperando o dentista, abre ali e começa. É maravilhosa. Nossa. E são histórias que a gente lê e relê e cada vez elas que são lê... atuais, né? Porque assim, elas são meio que romantizados, né? Uhum. Então, assim, elas acabam sendo atuais, não é como tu pegar um livro que ali tu consegue se interessar porque assim, é o começo, o meio e o final surpreendente, né? Que te emociona, é bem, eu achei demais, né? Adorei. Não sei se há 2000 anos, ele já começa na introdução, né? Há 2000 anos já existiam ciúme, inveja, não sei. Já começa a narrar, que é o que a gente tem hoje, né? E tem o filme também, né? Pra quem não gosta, às vezes tem muita gente que gosta de assistir filmes também, né?
que é Paulo, o Apóstolo de Cristo. Maravilhoso esse filme. Eu vi, a gente viu uma palestra lá em Trombudo, né, Pablo? A palestra da Priscila, que ela botou um trechinho, e eu gostei tanto daquele trecho que depois eu fui assistir o filme, é muito bom também. Sabe que a gente foi no cinema aqui em Rio do Sul ver. Só foi eu, meu pai e meu filho, só tinha nós 3 no cinema. Eu assisti no cinema também. Ai, André. gente, que lindo! Que lindo. Eu e a Arlete. Tem mais uma dica de livro ali, Geilson, dá uma olhada. Aqui do Ivan, né? O Evangelho no Lar, eu leio também o livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier. Esse, pessoal, tá... Tem outra dica, então, né? Jesus no Lar, né? Do Chico Xavier também. A gente pegou um trechinho na última aula, na aula dessa semana do Ed, a gente colocou como uma leitura complementar, porque daí o capítulo era curtinho. E eu coloquei, né, colocamos lá o capítulo 39 do livro Jesus no Lar, que falava justamente das formas de obsessão, né? Bacana, né? Tá aí, vamos pegar só Chico e já dá Ó, dica então aí peraí, deixa eu pegar um aqui, ó. Eu anotei. Ó, esse livro aqui, Contos desta e da Outra Vida, são histórias pequenas também. São histórias bem pequenas. Contos desta e da Outra Vida. São histórias bem pequenas também para pessoas ansiosas. Quem não é, né? Hoje em dia, quem não é? Tem uns A gente mais, tem que uns exercitar a menos. paciência com tudo que está acontecendo, com esse momento que a gente está vivendo. Oportunidade não falta de leituras, né, de conhecimento aí, ó. Tem bastante coisa. Tem web rádio para escutar, para deixar ligadinho, tem os livros para lerem. Eu só ia complementar ali que o livro Jesus no Lar é o espírito Neio Lúcio, né? Aí não é o Emmanuel. Mas o Neio Lúcio é o personagem que Neio Lúcius do livro 50 anos depois. Então tá tudo interligado. Não sabia. Muito legal. A parceria é longa desses caras. Longa data. Estamos encaminhando já para o fim. André, então faz um convite aí para o pessoal, né, ouvir o teu programa na rádio. Assim, ó, eu não tenho os horários, porque ele são pequenas gravações de 2 minutos, né, em média 2 minutos cada leitura, bem pausado, com bastante calma, e são jogados durante a programação, né, Pablo? Não tem, assim, um horário, não é quintas, 8h30, então, assim, coloca a rádio na internet mesmo, no computador ou no celular, né? Tu pode ficar trabalhando ouvindo uma música e durante a programação as vinhetas que eu gravo eles soltam, então é interessante que tu estás ali ouvindo uma musiquinha, uma programação e daqui a pouco me ouve, vai me ouvir, uma hora ou outra me escuta lá, vai aparecer lá. Sim, mas é bem bacana, eu acho que fica o convite, não só para me escutar, mas como para escutar a todos. Vai ter que escutar toda a programação daí. Ótimo, excelente, né? Então, Jailson, mais algum comentário final aí na web rádio? Temos que encerrar na web rádio. Não, ninguém mais se manifestou, né? Só mandaram boa noite ali. E agradecer a todo mundo que participou. Isso aí. Não vamos deixar o chefe bravo. Tchau. Eu vou dar tchau já. Tchau. Pessoal, hora de dar tchau. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, tá? Bem legal. Um beijo para vocês. Boa noite a todos, hein? Até o próximo programa. Boa noite.